Olá, boa tarde. As mulheres da Bahia ganharam um novo canal para buscar apoio no combate à violência de gênero. O Tribunal de Justiça do Estado inaugurou a Ouvidoria da Mulher. A criação do órgão é uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça e um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Ministro André Mendonça, do Supremo, realiza audiência de conciliação entre governos dos estados e União para tentar acordo em relação à cobrança do ICMS sobre o óleo diesel. Rede Sustentabilidade entra com ação no Supremo Tribunal Federal contra reajuste dos planos de saúde. No mês passado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou um reajuste de até 15,5% nos planos individuais e familiares em 2022. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral promove a audiência pública sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, realizou hoje pela manhã uma audiência de conciliação com representantes dos estados e da União para discutir a cobrança do ICMS sobre o óleo diesel. O encontro é uma tentativa de chegar a um acordo sobre a incidência do imposto no combustível. O ministro André Mendonça é o relator numa ação movida pela Advocacia Geral da União, que questiona duas cláusulas inseridas no convênio da CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, que regulamentou a forma de cobrança do ICMS sobre o óleo diesel. Em março, o Congresso aprovou uma lei que obriga os estados a estabelecerem uma alíquota única do imposto, que seja cobrada em apenas uma etapa do processo de venda do combustível. O convênio do CONFAZ fixou a alíquota em pouco mais de R$ 1 por litro e autorizou os estados a darem descontos, o que, segundo a União, foi uma forma de burlar a exigência de alíquota única. Em uma decisão provisória, o ministro André Mendonça atendeu o pedido da União e suspendeu as cláusulas do convênio. Ele também convocou uma audiência de conciliação para que União e estados tentem chegar a um acordo. O encontro foi a portas fechadas. Participaram os secretários de Fazenda dos estados, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, a secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques, e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Bom, a reunião terminou há pouco. Segundo o presidente do Conselho de Política Fazendária, Décio Padilha, um grupo de trabalho vai discutir propostas com a Câmara e Senado para tentar chegar a um acordo. O resultado dessa negociação deverá ser apresentado ao ministro André Mendonça até o próximo dia 14. O partido Rede Sustentabilidade acionou o Supremo Tribunal Federal para impedir o reajuste de mais de 15% dos planos de saúde este ano. O relator é o ministro Dias Toffoli. No mês passado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou um reajuste de até 15,5% nos planos individuais e familiares em 2022. Segundo dados da ANS, esse é o maior percentual de reajuste já aprovado pela agência, superando os 13,57% em 2016. Esse foi um dos argumentos apresentados na ação pelo partido Rede Sustentabilidade no STF contra o reajuste. Segundo a rede, esse aumento é 70% maior que a inflação oficial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O partido ainda apontou os prejuízos econômicos causados pela pandemia da Covid-19, que provocou a queda da renda dos brasileiros. O partido argumenta ainda que a medida vai sobrecarregar o Sistema Único de Saúde e que o reajuste violou direitos fundamentais à saúde e à vida e o princípio da dignidade humana. Por isso, o partido pede a suspensão do aumento para planos contratados a partir de janeiro de 1999 e que a União e a ANS apresentem em 48 horas informações sobre o percentual fixado. E o Partido Socialista Brasileiro entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para questionar medidas do governo federal que, segundo a legenda, tem incentivado o uso em projeto armamentista dos recursos que seriam para fomentar a cultura. O relator do caso é o ministro André Mendonça.
Na ação no STF, o PSB sustenta que o governo, por meio da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, autorizou a captação de R$ 421 mil para a edição do livro Armas e Defesa, a história das armas do Brasil, por meio da Lei Rouanet. Segundo o partido, as portarias que aprovaram e homologaram o projeto representam desvio de finalidade e violam o princípio da impessoalidade e os direitos fundamentais à cultura, à vida e à segurança pública. O PSB argumenta ainda que em março deste ano, o então secretário especial da Cultura, Mário Frias, e o então secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula, defenderam durante o Congresso Pró-Armas a utilização da Lei Rouanet para o financiamento de obras de caráter supostamente cultural em favor da pauta armamentista. De acordo com o partido, André Porciúncula teria prometido a destinação de mais de 1 bilhão de recursos para a produção de obras audiovisuais de incentivo a armas. A ação foi distribuída para o ministro André Mendonça. O partido quer que as portarias criadas para destinar recursos públicos para a edição do livro sobre armas sejam declaradas inconstitucionais. Superior Tribunal de Justiça suspende decisão por colocar em risco financiamentos do Banco do Brasil destinados a produtores rurais. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que impedia novas contratações de financiamentos subsidiados pelo Banco do Brasil destinados a produtores rurais do ramo da avicultura. O caso envolve uma associação de produtores que questionou na Justiça as regras da concessão de algumas linhas de financiamento subsidiadas pelo Banco do Brasil. A associação solicitou que fossem observadas as disposições previstas na Lei 13.288 de 2016 para a concessão do crédito. A sentença foi parcialmente favorável aos produtores, determinando que o banco seguisse as regras previstas no artigo em questão, sob pena de nulidade dos contratos firmados. Na apelação, foi concedida a liminar que determinou a suspensão de novas contratações de financiamento da avicultura integrada até a adequação do financiamento às exigências previstas na Lei 13.288. O banco recorreu ao STJ pedindo a suspensão da liminar. O ministro Humberto Martins deferiu o pedido da instituição financeira. Ele ressaltou que, ao suspender as novas contratações no regime existente, a liminar colocou em risco a atividade agrária, sendo necessária suspendê-la até o trânsito em julgado da ação que questiona as regras desse tipo de financiamento subsidiado. Esta semana, o Senado Federal aprovou a indicação de 2 novos integrantes do Conselho Nacional de Justiça. São eles, o promotor João Paulo Santos e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Eles devem ocupar os cargos nos próximos 2 anos. Por 24 votos a 1, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal para a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. A indicação ainda deve ser aprovada pelo plenário da Casa e nomeado pelo presidente da República. Salomão será o 10º Corregedor Nacional de Justiça desde a criação do Conselho, em 2004. Na CCJ, ele respondeu às perguntas dos senadores sobre o sistema carcerário e a desjudicialização de temas que podem ser resolvidos fora do judiciário. A questão das execuções fiscais foi dito aqui, seguindo a linha do que já vem sendo adotado pelo Parlamento em outras matérias. O caso do inventário, o caso do divórcio, e entregar isso para os cartórios extrajudiciais que podem muito bem exercer esse papel de cobrança, porque eles já fazem isso em protestos de título. Então, é um tema para que nós possamos realmente se debater com seriedade. A CCJ também aprovou o nome de João Paulo Santos para compor o Conselho Nacional de Justiça. João Paulo é promotor de justiça na Bahia desde 2004 e foi indicado pelo Procurador-Geral da República à vaga de promotores de justiça estaduais no CNJ. O novo conselheiro atua no combate ao crime organizado e investigações especiais. Veja a seguir mais uma ouvidoria para acolher mulheres. Desta vez foi o Tribunal de Justiça da Bahia que instalou o órgão. Daqui a pouquinho você confere os detalhes, voltamos já. Que alegria poder participar da comemoração do aniversário de 20 anos
desse canal tão importante para a sociedade, responsável por levar informações jurídicas de forma clara, esclarecedora, didática, com pouquíssimo juridiquês e de forma tão descontraída. Parabéns pelo seu aniversário de 20 anos, TV Justiça. O Tribunal de Justiça da Bahia criou a Ouvidoria da Mulher no âmbito da Justiça do Estado. É mais um canal de apoio para as mulheres em situação de violência doméstica familiar. A ouvidoria foi criada recentemente para que a justiça fique cada vez mais próxima da realidade da mulher que enfrenta situações de violência. Nós sentimos a necessidade de que a família que nos procurava tivesse uma palavra amiga, uma palavra de esclarecimento, uma palavra de esperança, né, para quem perdeu um membro tão importante da sua família. É preciso que a justiça converse com essas pessoas, expliquem todo o processo, que é, além do juridiquês, os procedimentos são muito complicados para quem não é da área do direito. Na Justiça Baiana, a ouvidoria atua também na prevenção de crimes em razão do gênero. Além de receber reclamações e elogios sobre a tramitação do processo, também orienta as vítimas para evitar que a violência chegue a um feminicídio. Às vezes, uma mulher procura, ou um parente dela, querendo saber quais as possibilidades. Nós damos, então, esse encaminhamento, né, que é possível, seja por meio da defensoria, seja pedindo renovação de medida protetiva, seja informando o que efetivamente está acontecendo na sua vida, porque, às vezes, elas não percebem o quanto correm risco e até já aplicando, né, pedindo que elas preencham um formulário, aquele formulário de avaliação de risco, porque, às vezes, só com isso elas percebem a sua vida numa situação de violência. Em apenas uma vara especializada do interior do estado, existem 15 mil processos relacionados à violência doméstica. Segundo dados da Rede de Observatórios da Segurança, Elas Vivem, na Bahia, é registrado um caso de violência contra a mulher a cada 2 dias. O crime de gênero não é uma particularidade do estado. Segundo dados monitorados pela rede Elas Vivem, no ano passado, em 7 estados brasileiros, foram registrados 1.975 casos de violência contra a mulher. São Paulo teve um aumento de 27% nos casos e o Rio de Janeiro um aumento de 18%. Uma tentativa a cada 2 dias e um caso de feminicídio a cada 24 horas. Pernambuco é o estado com o maior número de casos de violência contra a mulher. As principais motivações para a violência são brigas, fim do relacionamento e ciúmes. E ainda sobre a ouvidoria da mulher, a repórter Carolina Chaves conversa agora com a ouvidora do Conselho Nacional de Justiça, Tânia Requizigel. Vamos acompanhar. A senhora participou da criação da Ouvidoria da Mulher na Bahia. O que representa mais essa ouvidoria? Desde a inauguração da Ouvidoria da Mulher no Conselho Nacional de Justiça, que foi no dia 8 de março deste ano, nós estamos trabalhando junto aos tribunais para a criação e ampliação deste importante serviço. De pronto, então, o Tribunal de Justiça da Bahia assumiu o compromisso e, de forma célere, pôs à disposição da população do estado da Bahia mais essa importante ferramenta no combate à violência contra a mulher em prol da igualdade de gênero. Então, hoje temos a satisfação de afirmar que são alguns tribunais nos mais diversos ramos da justiça a tomar essa iniciativa. E o Tribunal de Justiça da Bahia tomou essa iniciativa muito positiva rapidamente. A senhora é muito ativa no combate à violência doméstica, tanto que deixou o Conselho Nacional de Justiça, mas ficou como ouvidora da mulher no CNJ. A senhora tem percebido que a Justiça está engajada no combate à violação de vários direitos, inclusive da mulher?
Com certeza, isto é uma pauta muito importante de preocupação geral do Conselho Nacional de Justiça, principalmente capitaneada pelo ministro Fux, que desde do seu primeiro dia de presidência do STF do CNJ, criou o Observatório de Direitos Humanos, no qual um dos braços muito ativo é o combate à violência e todas as formas de discriminação. E eu, como era a coordenadora da pauta, como conselheira de combate à violência doméstica, junto com muitos outros juízes que me auxiliavam, o ministro Fux me convidou para continuar e entendeu que era muito importante a criação da Ouvidoria da Mulher. Me convidou, porque com muita honra aceitei, para ser a primeira ouvidora nacional da mulher. Inclusive, doutora, uma das campanhas que começou com o CNJ em parceria com a AMB, o Sinal Vermelho, né, se tornou lei. Dá orgulho? Muito orgulho. A campanha, agora no próximo mês, fará 2 anos, né? A campanha Sinal Vermelho faz 2 anos de criação do Conselho Nacional de Justiça. Naquele momento, não tínhamos ideia da proporção que a campanha se tornaria lei em muitos estados e a nível nacional, inclusive, mas a importância da campanha naquele momento era que os números aumentavam muito de feminicídios e combate, de violência contra as mulheres em função justamente da pandemia, e o ministro Toffoli, naquela época, criou um grupo de trabalho no qual eu e muitas outras juízas, em parceria com a AMB, criamos, então, precisávamos criar uma ferramenta para auxiliar as mulheres naquele momento. E foi criada, então, a campanha do Sinal Vermelho, que era a forma silenciosa da mulher pedir auxílio, fazer um X vermelho na palma da mão, que iniciou com as farmácias, as primeiras grandes parceiras naquele momento, e se estendeu para muitos outros órgãos, para muitas outras entidades e estabelecimentos no nosso país. Apesar de todo o esforço da Justiça em tornar cada vez mais inaceitável qualquer tipo de violência doméstica e familiar, os números ainda são altos, não é, doutora? Muito altos. E nós temos agora convicção, diante de tudo que estamos fazendo, e estudos que estamos fazendo, de que precisamos atacar na prevenção. Né? Nós precisamos nos preparar e auxiliar, e aí entra também outra estratégia do Conselho Nacional de Justiça nos grupos reflexivos com aqueles homens que cometem esse tipo de crime. Precisamos expandir, né? Não precisamos só conscientizar, elas estão sofrendo. Isso é fundamental. Elas precisam entender que elas estão sofrendo violência e que elas correm risco de vida, porque senão toda a caminhada, toda a estratégia, toda a rede não consegue o objetivo, que é evitar que essa mulher venha a ser vítima de feminicídio. Mas nós precisamos avançar, precisamos atacar aqueles que cometem esse tipo de crime e conscientizá-los e orientá-los para que assim não façam mais. Isso, até porque lei nós temos, né? Tá aí a Lei Maria da Penha, uma das maiores, uma das melhores do mundo, né, mais avançadas na prevenção, no combate à violência doméstica, e precisamos realmente tirar essa cultura, né, de violência contra a mulher. Doutora Tânia, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na TV Justiça. É um prazer conversar com a senhora. Prazer é meu. Muito obrigada. E no próximo bloco, a Polícia Federal realiza uma operação contra roubo de cargas no interior de São Paulo. É daqui a pouquinho, não saia daí. A TV Justiça é uma ferramenta preciosa que auxilia o profissional do direito no exercício da sua atuação, independentemente da sua função. Já para o cidadão, ela é muito mais do que um meio de informação das atividades do Poder Judiciário, mas é um instrumento eficaz de fiscalização para garantir a efetividade dos seus direitos. Com autorização da Justiça Estadual da Comarca de Campo Limpo Paulista, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Rapina, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao roubo de cargas nas estradas do interior paulista. A investigação durou cerca de 1 ano e meio e identificou ao menos 9 roubos na região de Campinas, em São Paulo. Os policiais federais cumprem 8 mandados de prisão temporária e 7 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara da Comarca de Campo Limpo Paulista, nas cidades de Campinas, Montemor e Sumaré, interior de São Paulo.
O trabalho da polícia durou cerca de 1 ano e meio. Nesse período, os agentes identificaram 9 roubos feitos por integrantes da organização criminosa entre julho de 2020 e março de 2022 na região de Campinas. Os envolvidos vão responder pelos crimes de organização criminosa e roubo com emprego de arma de fogo. As penas somadas podem chegar a 24 anos de prisão. Uma bancária grávida que se recusou a ser transferida de município teve a estabilidade reconhecida e, por isso, vai ser indenizada. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com a bancária, o HSBC informou que a agência em que ela trabalhava seria fechada e ofereceu a transferência para outro município. Ela rejeitou a proposta e foi dispensada sem justa causa. Mas durante o aviso prévio indenizado, a trabalhadora descobriu que estava grávida e pediu reintegração ou indenização substitutiva referente ao período de estabilidade. O HSBC alegou que a trabalhadora teria manifestado o desejo de não continuar no banco ao ser informada sobre o fechamento da agência. A instituição declarou também que todas as parcelas devidas foram quitadas. Por isso, para o banco, o pedido de reintegração seria juridicamente impossível. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas reformou a sentença que havia rejeitado a reintegração, mas reconhecido o direito à indenização. Para o TRT, a bancária renunciou à garantia de emprego ao recusar a proposta de transferência por meio de uma declaração de próprio punho. A decisão do regional acrescentou ainda que a trabalhadora não relatou ao banco a gravidez que lhe garantia o direito de retornar ao emprego após receber o aviso prévio e homologar a rescisão. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a bancária argumentou que abriu mão da estabilidade, pois no ato da demissão não sabia que estava grávida. Segundo ela, o documento apresentado pelo banco demonstra que ela não abriu mão do emprego, mas que apenas declinou da proposta. A relatora do recurso de revista na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, ressaltou que, conforme o entendimento da Corte, o fechamento de estabelecimento não retira o direito da gestante à estabilidade provisória, prevista no ato das disposições constitucionais transitórias, e que a garantia se mantém ainda que a profissional tenha pedido demissão ou recusado a proposta de transferência. De acordo com a ministra, trata-se de norma de ordem pública de caráter indisponível, com o objetivo de proteção à maternidade e, em especial, do recém-nascido. Por unanimidade, o banco foi condenado ao pagamento dos salários e demais parcelas, desde a dispensa da trabalhadora até 5 meses após o nascimento do bebê. Hoje e amanhã, o Tribunal Superior Eleitoral promove uma audiência pública sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A ideia é reunir contribuições de instituições especialistas sobre os impactos da LGPD nos registros de candidatura. E quem acompanhou os debates hoje pela manhã lá no TSE foi a repórter Renata Gorga, que traz mais informações. Vamos ver. O evento ocorre de forma híbrida, ou seja, presencial e com transmissão pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. A condução da audiência pública é feita pela juíza ouvidora do Tribunal Superior Eleitoral, Larissa Nascimento. Durante a abertura dos debates, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, falou sobre a necessidade de equilibrar a proteção de dados sensíveis e a transparência do processo eleitoral. À luz dos deveres imprescindíveis da gestão, com transparência e também com a proteção de dados sensíveis, revestem especial complexidade os processos de equalização entre o panorama estabelecido antes do evento da LGPD e a realidade que ora se impõe. Ainda mais quando se tem em mira que a transparência é fator essencial ao adequado desenrolar dos processos de trabalhos próprios da Justiça Eleitoral e à necessária fiscalização a cargo de todo o corpo social. O evento deu uma pausa agora e deve ser retomado logo mais às 14h. O objetivo da audiência pública é receber contribuições de pessoas e instituições especialistas em LGPD sobre possíveis impactos que a lei tenha causado à dinâmica do processo de registro de candidaturas. Quem se inscreveu no evento e confirmou presença pode enviar sugestões até o dia 8 de junho, por escrito, por meio do sistema SRE, sugestões para resoluções eleitorais. Começa nesta sexta-feira o terceiro webinar Constitucionalismo Digital e Democracia.
O evento, organizado pelo Supremo Tribunal Federal com a Universidade de Münster, na Alemanha, contará com a participação de especialistas nacionais e internacionais. Será uma manhã de debates sobre constitucionalismo digital e democracia. A programação está prevista para começar às 11 horas da manhã e contará com a participação de vários professores de universidades nacionais e internacionais. A abertura será feita pelo secretário de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Freire. Os palestrantes vão falar sobre a importância e os desafios da era digital na área do direito. E quem quiser pode acompanhar o webinar pelo canal oficial da TV Justiça no YouTube. O evento será transmitido em inglês e português. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.